O encontro e a queda. A milhares de anos-luz de distância, no vasto e enigmático cosmos, uma raça de extraterrestres altamente avançados, conhecido como os Hypers, decidiu viajar até um distante planeta azul, onde a vida florescia e as civilizações estavam começando a dar os seus primeiros passos no desenvolvimento tecnológico. Os Hypers eram seres curiosos, movidos pela busca incessante por conhecimento e compreensão do universo. Sua nave, uma colossal e imponente estrutura de energia pura, atravessou galáxias e sistemas estelares até finalmente alcançar a Terra. Em sua chegada, a humanidade ainda se encontrava em uma área de descobertas, mas o entendimento sobre o cosmos e a natureza do universo era limitado. No entanto, os Hypers sabiam que a Terra estava à beira de sua grande revolução. Ao aterrissar, os Hypers não eram como qualquer criatura que se poderia imaginar. Seus corpos eram translúcidos, com luz pulsando em seu interior. E suas mentes, conectadas por uma rede telepática, conseguiam compreender idiomas, pensamentos e emoções humanas com facilidade. Eles se apresentaram como pacificadores, oferecendo à humanidade acesso a tecnologias incríveis, como fontes de energia limpa e ilimitada, avanços na medicina e no entendimento de viagens espaciais. O impacto foi imenso. A humanidade, diante da possibilidade de um futuro sem guerras, com prosperidade global, começou-se a se unir. As tensões geopolíticas diminuíram e as nações colaboraram em projetos de pesquisas que nunca haviam sido possíveis antes. As primeiras décadas foram marcadas por uma era duradoura de progresso, e os Hypers se tornaram figuras reverenciadas, seus ensinamentos e seus dons sendo integrados à sociedade humana. Porém, o tempo passou e algo sombrio começou a surgir. Uma facção de cientistas humanos começou a questionar as intenções dos Hypers. Alguns, seduzidos pelo poder das novas tecnologias, começaram a usar os avanços alienígenas para criar armas de destruição em massa, em segredo. A ideia de controlar os Hypers e usá-los para fins militares se espalhou. Outros, mais temerosos, começaram a suspeitar que, apesar da aparência benevolente, os Hypers poderiam estar observando a humanidade com um olhar atento, esperando o momento certo para agir. A paz começou-se a fragmentar. Um grupo radical de líderes mundiais, com a ajuda de cientistas renegados, iniciou um ataque coordenado contra os Hypers, buscando capturar ou destruir suas naves. A guerra planetária estourou. As nações se dividiram e as forças humanas armadas com tecnologias avançadas fornecidas pelos próprios Hypers começaram a lutar-se entre si, enquanto os Hypers, por sua vez, defendiam-se com suas habilidades superiores e táticas alienígenas. As batalhas foram intensas. No entanto, à medida com que o conflito se arrastava, algo inesperado aconteceu. Os Hypers, apesar de sua força e inteligência, começaram-se a se afastar das linhas de combate. Em vez de retalhar, começaram a enviar mensagens telepáticas em um último esforço para se comunicar com os líderes humanos. Um pequeno grupo de humanos, aqueles que ainda acreditavam no potencial da coexistência, formaram uma aliança secreta, tentando entender o que estava por trás dessa mudança. Quando finalmente conseguiram fazer contato com os Hypers, descobriram a verdade devastadora.
Os Hypers nunca tinham sido verdadeiros responsáveis pela tecnologia que traziam. Eles haviam vindo à Terra para proteger um segredo ancestral. Algo tão antigo quanto o próprio universo. A humanidade não era o original da Terra. A Terra era, na verdade, um experimento cósmico, um laboratório criado por uma antiga raça de seres interdimensionais que haviam semeado a vida humana em muitos planetas ao longo do tempo. Os Hypers eram verdadeiros guardiões desse segredo. Tinham sido designados para monitorar e proteger a humanidade de si mesma, pois os humanos estavam se aproximando de um ponto em que poderiam novamente ultrapassar as barreiras do espaço e do tempo e descobrir a verdade sobre suas origens. O choque foi imenso. A humanidade, na verdade, prestes a descobrir o seu passado alienígena, o que explicava muito das peculiaridades de nossa evolução. O contato com os Hypers e o uso de suas tecnologias haviam sido um teste para verificar a verdadeira natureza humana. Seria a humanidade capaz de lidar com seu destino cósmico? Ou estava destinada à destruição? Em um surpreendente final, os Hypers, em um gesto de desespero, sacrificaram-se para impedir que as forças destrutivas dos humanos se amplificassem ainda mais. Eles se fundiram com a tecnologia avançada, criando um campo de energia ao redor da Terra, que por um breve momento congelou o tempo. A guerra cessou-se abruptamente e a humanidade foi forçada a enfrentar as consequências de suas ações. No fim, a grande surpresa veio com a revelação de que a guerra nunca havia sido uma guerra contra os Hypers. A verdadeira batalha era interna, um conflito entre as próprias facções humanas, entre a luz do progresso e as sombras do medo e da ganância. A Terra, com suas cicatrizes de guerra, permaneceu-se com um lembrete de que o maior inimigo da humanidade não eram os extraterrestres, mas sim a incapacidade de lidar com o seu próprio poder. E assim, o experimento continuou, mas agora sob a vigilância de algo maior, algo que a humanidade ainda não compreendia totalmente. O verdadeiro caminho da evolução começava agora, mas sem a certeza de qual destino a humanidade escolheria. A jornada estava longe de terminar.